Fala, criatura! Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 8 da prova de conhecimentos específicos lá da UEPG, Vestibular 2023. Aquela questão que falava a respeito de diluição de soluções, né? Uma questão que envolvia um conhecimento básico desse conteúdo. Agora, você não quer se diluir no meio das outras pessoas, né? Você não quer se diluir no meio dos concorrentes. Você quer se diferenciar, você quer passar no vestibular. Então se inscreve no nosso canal, criatura, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente para você. Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Para a preparação de uma solução de ácido clorídrico, um estudante de química pipetou 50 ml de uma solução aquosa 0,2 mol por litro de ácido clorídrico e transferiu-a para um balão volumétrico de 100 ml, ajustando-se para esse volume a solução final usando água pura. Então entenda, ó, isso daqui é o volume inicial da solução de HCl. Essa é a concentração molar inicial dessa solução. Tudo bem? E ele disse que transferiu para um balão de 100 ml e completou com água. Então vamos lá, né? Ele acrescentou aqui ao todo, se ele tinha 50 ml e passou para 100, ele acrescentou mais 50 ml de água, não é? Então o volume final é esse daqui, tá? E ele fala acerca dessa solução preparada, assinale o que for correto. Primeiro item, a concentração da solução final é de 0,01 mol por litro. Bom, como é que a gente vai fazer, né? Estamos falando de uma diluição. Diluir é você acrescentar solvente a uma solução já preparada. O que acontece quando você dilui? Lembra? Você está lá na sua casa e faz um suco, tá? E você acha que esse suco ficou forte demais. Como que você resolve? Põe mais água, não é? Quando você coloca mais água, você está fazendo uma diluição. Não confunda diluir com dissolver. Dissolver é você solubilizar alguém. Diluir é você pegar uma solução já pronta e colocar mais solvente. O que você tem que saber? Quando nós fazemos uma diluição, tá? Esse é o princípio básico dessa matéria. Quando nós fazemos uma diluição, o que vai acontecer? Sempre o volume aumenta e a concentração diminui. Não esquece, fez diluição, lembra do suco. Você pôs mais água no suco, ele fica mais fraquinho, ou seja, a concentração diminui, tá? Isso sempre acontece no processo de diluição. Então, que fórmula que a gente usa para resolver isso daqui? Eu falo que é Mário vai, Mário vem. Como assim Mário vai, Mário vem? MI vezes VI é igual a MF vezes VF. Ou seja, a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Vamos lá? Primeiro, ó, nós temos os dados aqui. A concentração inicial é 0,2 mol por litro. O volume inicial era de 50 ml. Não tem problema usar ml, tá? Desde que você use para esse e para esse também, ok? Então vamos lá. Isso aqui é igual a concentração final vezes o volume final, que é de quanto? 100 ml. Tudo bem? Perfeito. Agora vamos simplificar? Eu posso simplificar 50 e 100, né? Vamos simplificar por 50. Aqui dá 1, aqui dá 2. Então ficou assim, ó. 0,2 é igual a MF vezes 2. É ou não é? Vamos lá. Esse 2 passa para cá dividindo, então fica assim, ó. 0,2 dividido por 2 é igual a MF. Portanto, quanto que é a concentração final? 0,1 mol por litro, ok? 0,1 mol por litro. Portanto, a gente pode concluir que esse item está falso, porque ele falou para nós que seria 0,01. Tá errado. Agora, posso te dar uma dica? Você nem precisava fazer disso. Você nem precisava fazer isso daqui. Sabe por quê? Raciocina comigo. Se volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais, você concorda que o volume foi de 50 para 100? A gente dobrou o volume. Peraí, se eu dobrei o volume, eu tenho que reduzir a concentração pela metade. Se a concentração inicial era 0,2, afinal tem que ser metade de 0,2, ou seja, 0,1 mol por litro. Portanto, primeiro item, falso. Vamos ver os próximos? Vamos ver o segundo item? Ó, o número de mols de ácido clorídrico presentes na solução inicial é igual ao número de mols presentes na solução após a diluição em 100 ml de solução. Claro, é verdadeiro isso daqui. Por que isso é verdadeiro? Criatura, presta atenção. Quando a gente dilui a solução, eu não estou mexendo na quantidade de soluto. Eu estou apenas acrescentando água. Eu apenas acrescentei o solvente. Então, o número de mol que eu tinha no começo tem que ser igual ao número de mol que eu tenho no final. Então, esse item aqui está verdadeiro. A mesma coisa vale para a massa do soluto. A massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Vamos lá? Próximo. A concentração da solução inicial é maior do que a concentração final. Claro, verdadeiro também. Não se esqueça de que quando a gente faz, mais uma vez, uma diluição, o que vai acontecer?
como você está acrescentando solvente, né? Lembra que o volume vai aumentar, o volume vai aumentar e a concentração sempre vai diminuir. Então a concentração inicial é sempre maior do que a concentração final, tá? E aqui vai uma dica para você. O processo oposto à diluição de uma solução seria a evaporação do solvente, que a gente chama de concentrar uma solução. Como assim? Se ao invés de você ter, simplesmente ter colocado mais água, você tivesse evaporado parte da água, aconteceria o efeito contrário. Se você está diminuindo o volume, automaticamente a concentração aumenta. Tudo bem? Então não se esquece dessa dica. Vamos para os próximos itens aqui? Item 8, dá uma olhada. O pH da solução final é igual a 1. Bom, vamos pensar numa coisa? Nós entendemos que a solução era uma solução de HCl, né? E lembra que quando a gente fez o cálculo lá no comecinho, nós percebemos que a concentração final de HCl era igual a quanto? 0,1 mol por litro, não é? Essa é a concentração final que a gente calculou. Agora, o que eu quero falar para você? HCl é um ácido forte. O que isso significa? Significa que ele ioniza 100%, né? Então, quando a gente pensa nesse HCl, né, dentro da água, ele vai se ionizar. Ele se ioniza liberando o que para nós? H mais Cl menos, ok? É isso que esse cara vai liberar. Agora, o que eu quero falar para você? Preste atenção. Se a concentração de HCl é 0,10 mol por litro, quanto que a gente vai formar de H+? 0,10 mol por litro. E quanto que a gente forma de Cl menos? 0,10 mol por litro. Tudo bem? Essa quantidade. Ué, Rui, mas por quê? Porque a proporção, criatura, é de 1 para 1 para 1. A proporção é essa. 1 mol desse gera 1 mol desse e 1 mol desse. Então, 0,1 gera 0,1 e 0,1. Simples assim. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque ele falou sobre pH. E o pH a gente calcula através daquela relação, menos o log da concentração de H+. Né? Então, a concentração de H+, nesse sistema é 0,1 mol por litro. Tudo bem? Presta atenção. Você concorda que 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 mol por litro? Sim ou não? Isso é a concentração de H+. Consequentemente, o que nós podemos concluir? Se essa é a concentração de H+, automaticamente a gente já pode concluir que o pH dessa solução é quanto? 1. Tudo bem? O pH dessa solução é 1. Ué, professor, mas por quê? Menos o log desse valor vai dar exatamente 1. Quer ver? Se você fizer menos o log, né, de 10 a menos 1, o que vai acontecer? Esse menos 1 passa para frente, né? Fica igual a log de 10. E quanto que é o log de 10? É 1. Então, o pH é igual a 1. Você nem precisa pensar em tanto, tá? Aqui é uma dica que eu vou dar para você. Se a concentração de H+, né, fosse igual a 10 elevado a menos 5, automaticamente você concluiria que o pH vale quanto? 5. Então, se é 10 a menos 7, pH 7. 10 a menos 8,5, pH 8,5. É sempre assim que você faz, tá? Então, esse item aqui, está verdadeiro. E o último, dá uma olhada, a concentração de íons H+ presentes na solução final é igual a 0,1. Sim, a gente acabou de ver. A concentração de H+ é 0,1. Agora, que fique claro uma coisa para você. Isso só foi verdadeiro porque HCl é um ácido forte. Isso quer dizer que ele ioniza 100%. E aí a gente pode fazer essa consideração. Vamos ver agora como é que ficou o gabarito final desse exercício? E o gabarito oficial ficou como 2, 4, 8 e 16, dando um total de 30, exatamente como a gente tinha previsto. Que questão bacana, não é? Cara, vou te falar, exercício muito legalzinho para você testar esse conhecimento sobre soluções, ok? Espero que você tenha gostado e é claro, já nem preciso falar, né? Se você gostou, dá aquele joinha que dá uma força enorme aqui pra gente e continue acompanhando as resoluções porque elas são postadas diariamente aqui pra você, ok? Te espero no próximo exercício.